Na nossa videoaula de hoje, nós vamos estarmos trabalhando sobre a alimentação dos animais. Todos nós sabemos que todos os seres vivos, para sobreviver, precisam de quê? De se alimentar. Vamos conhecer um pouquinho hoje sobre a alimentação dos animais. Nós temos na página 136 do nosso livro de ciências, nós precisamos que todos façam o acompanhamento da leitura, tanto das imagens como também do texto. Nós temos uma primeira imagem aí, onde vocês vão estar observando aqui na tela, né? Essa imagem, que temos aí vários animais, onde todos eles têm uma alimentação diferente um do outro. Aí nós podemos estar observando e nos perguntando, quem se alimenta de quem? De que tipo de alimento cada animal desses se alimenta para sobreviver? Aí nós temos primeiro, vamos começar lá, iniciando pelo coelho. De que o coelho se alimenta? Aí nós temos em seguida uma cobra. De que a cobra se alimenta? E em seguida nós temos um gavião. E de que o gavião se alimenta? Quem sabe? O coelho, nós sabemos que ele se alimenta de quê? Da cenoura, que é um vegetal. E a cobra? De que a cobra se alimenta? Será se a cobra se alimenta do coelho? Sim, a cobra se alimenta do coelho. E o gavião? De que o gavião se alimenta? O gavião se alimenta de quem? Da cobra. Aí nós temos aí nessa imagem, né? Que os animais se alimentam de cada ser vivo mostrado na cena. Será assim mesmo? Observando sobre a alimentação desses animais. Imaginamos que, se não tivesse a cenoura para o coelho, e se não tivesse o coelho para a cobra? E se não tivesse a cobra para o gavião? O que poderia acontecer? Vamos dar continuidade com o texto para nós estar fazendo a compreensão dessa imagem. Temos que diz, com exceção dos seres autótrofos. Quem são os seres autótrofos? Como as plantas, que produzem seu próprio alimento, todos os demais organismos vivos se nutrem de outros seres, viu aí? Menos as plantas, que elas produzem seu próprio alimento, mas os outros seres, para se alimentar, para sobreviver, eles dependem de quê? De outros seres. Essa relação alimentar existente entre os seres vivos na natureza, na qual uns dependem uns dos outros para sobreviver, é denominada de cadeia alimentar. Chamamos isso de cadeia alimentar. Na imagem acima, nós temos um exemplo de cadeia alimentar, que nós acabamos de falar, que o coelho se alimenta dos vegetais, a serpente se alimenta do coelho e o gavião come a serpente. E nós temos aí, observe os componentes de uma cadeia alimentar. Nós temos aí essa imagem, aonde mostra também essa cadeia alimentar, um dependendo do outro, né? A gente pode estar observando que um dependendo do outro. Os vegetais são capazes de produzir seu próprio alimento, por isso esses seres são chamados de produtores. Os que são capazes de produzir seu próprio alimento chamamos de produtores, porque eles mesmos que produzem. As plantas representam o produtor da cadeia alimentar mostrada na página anterior. Os seres produtores também são encontrados em ambientes aquáticos. As algas e algumas bactérias que realizam a fotossíntese são produtores que vivem na água. E os consumidores? Nós temos os produtores, que são os que produzem seu próprio alimento, e os consumidores. São os seres que se alimentam de plantas e de outros seres vivos, pois não produzem seu próprio alimento. Na imagem da página anterior, são representados pela lagarta, pelo pássaro e pela coruja, né? Eles não produzem seu próprio alimento, são consumidores.
Temos os produtores, que são os que produzem seu próprio alimento, como foi citado, né? As algas, algumas bactérias. E temos também que, por exemplo, dentre os consumidores existem os que? Os herbívoros, que são os que se alimentam de vegetais, e os carnívoros, que são os que comem outros animais, né? Temos o que? Os herbívoros, que são os que se alimentam de vegetais, e os carnívoros, que se alimentam de outros animais. Nós temos um exemplo aí, o gafanhoto, ele é um consumidor que herbívoro, porque ele se alimenta de vegetais. E a serpente? A serpente é um exemplo de animal consumidor carnívoro, porque ele se alimenta de carne. Vimos aí esse exemplo? Além dos produtores e consumidores existentes, decompositores, estes se alimentam de organismos já mortos, decompondo-os e transformando-os em matéria orgânica, que é depois utilizada pelos produtores. As bactérias e os fungos fazem com que os seres mortos apodreçam e decomponham. Essa decomposição enriquece o solo e auxilia no desenvolvimento dos vegetais, pois recicla a matéria e seus componentes para que possam ser reaproveitados no solo pela raiz das plantas. Então, essa nossa videoaula, nós estamos observando a questão das alimentações dos animais. Nós observamos que tem os seres que produzem seus próprios alimentos, que são as plantas, e temos os seres consumidores, né? Que depende de outro ser vivo para sobreviver, para se alimentar. E também nós temos a classificação de quem se alimenta dos vegetais, que são os animais herbívoros, né? E temos os que se alimentam de carne de outros seres, que são os carnívoros.